Já embarquei também. Ele ia perder a passagem, aí eu falei, não, então como é que foi essa história do Rio? A gente tava no Rio, e aí eu não ia mais, e eu falei assim, você quer voltar? Aí você falou sim. Aí eu falei, mano, você passou por mim. A mesma coisa, cheguei no balcão, a mulher falou assim, vocês são aqueles gêmeos, né, do canal. Eu falei, sim, eu conheço vocês. Aí eu falei, conhece? Ela, você é o Willow, né? Eu olhei, eu falei, sou o Willow. E entrei no avião e de boa. E eu não ia cair, tá vendo? É verdade. Eu ia saber. Você foi diferente. Pela barba ainda. Em geral, os caras erram mesmo assim na rua. Porque assim, Bom, eu entendo. Aí vocês ainda por cima dificultam, né? Vocês tentam ficar iguais porque faz parte do show, né? Ficar igual. Não, claro. Falando sério, a namorada dele quase me beijou quando a gente morava junto. A gente sentado no sofá assim, nós com a roupa igual, né? E o cabelo dele era mais parecido com o meu, agora tá diferente. E aí a gente tava sentado no sofá. As meninas saíram e tal, a gente saiu também. Quando a gente voltou, a gente trocou sem querer de lugar, mas não era pra enganar elas. E aí trocou de lugar, e tava meio escura a sala. Então tem coisas que ajudam a pessoa a confundir, né? E aí ela conversando e tal, ela falou, tá bom. E aí foi pra beijar o Atos, só que era eu que tava sentado no lugar do Atos. Cara, ela chegou tão perto assim, e eu não tava esperando, né? Quando ela chegou perto assim, que ela viu a minha cara, ela fez assim, então, né, amor? Ai! Assim, ela fez um drift com a cara, assim. Cara, a gente riu por horas disso, por horas. Então, às vezes, foi esse som que ela fez? Foi. E o Will fez assim, ai! E eu assim, sou outro. Nossa, meu, deixa a situação... Deve ser uma situação bem de Às vezes elas chegam, tipo, por trás, assim, quando a gente morava junto, né? E abraçava assim. Não sou eu. Se assustava toda hora. Várias Acontece vezes. muito. Pegar na mão assim, eu falei, quem tá segurando minha mão? Não sou eu. Tem que ficar policiando elas. E não sou eu. Pô, mas aí ainda bem que vocês mudaram, ainda bem que pra facilitar a vida das santas, das mulheres. Caralho. Mas agora vai dificultar, eu quero ficar parecido. É que eu faço química no cabelo, né? Eu tô até fazendo transição, por isso que eu tô de touca. E aí eu cansei de fazer, falei, vou ficar parecido. Não queria ficar igual, né? Porque eu queria ser gêmeo. Feio, é isso que cara, você ia falar? Porque eu queria ser gêmeo de uma pessoa mais bonita, né? Falando assim, não, eu também, se fosse pra escolher, pô. Mas você tem que aceitar. Aí eu vou deixar o cabelo igual também pra parar de fazer química e vi que não fica tão bom, mas... Entendi. Mas assim, convenhamos, vocês estão aí criando conteúdo há 15 anos, né? Começaram em 2010. Nossa, meu irmão, 15 anos. Lá no começo, a lataria era muito mais gasta, né? Ali não era... Ali era desprovido de beleza. Totalmente. Agora vocês estão bonitão aí e tal. Ajudou, né? Foi ganhando um pouco de dinheirinho, foi colocando lente. Arroba, né? Veio os arroba. Nos arroba, né? Harmonização. Fui mostrar pro Igor os vídeos antigos, nem eu não lembrava da cara de vocês. Caralho, realmente, né? Os caras era bem magro também, a gente sofria muito bullying por isso também. Então, nossa, demais. A gente, cara, foi um dos motivos da gente começar a fazer teatro na escola e depois isso virou os vídeos, porque a gente era muito feio, assim, alto, magro, Slenderman, sabe, assim, dentuço, só tinha dente, cabeça. Mas falava assim, precisa tirar o raio-x. Não precisa não, só tirava a camiseta. O cara conseguia ver. E aí a gente tinha muita vergonha, assim, tanto que, por exemplo, eu falo sempre isso, quando a gente pegava ônibus, aí eu tinha vergonha de puxar a cordinha do ônibus pra o ônibus parar na parada, que eu tinha que parar, porque a cordinha fazia barulho e as pessoas iam olhar pra mim. Então eu ficava assim, puxa a tua vez, Watson. Eu não vou puxar, não. E o ônibus passava nossa parada 3, 4 paradas. Quando alguém parava, puxava, a gente descia e voltava andando as paradas de ônibus. Eu tinha vergonha de sair da sala de aula e ir pro corredor beber água se não tinha muita gente no corredor, porque as pessoas iam ficar olhando pra mim. Mas na hora que eu apresentava teatro na sala de aula com meu irmão, aí perdi a vergonha. Não sei porquê, acho que é porque a gente sempre gostou disso. Caralho, que doido. Aí em 2010 ele descobriu o YouTube e falou assim, descobriu não, né? Já tinha o YouTube, mas descobriu que a galera fazia vídeos pro YouTube. Né? Tinha os youtubers, ia começar a ter. Aí ele falou, vamos postar nossas ideias lá? E eu falei assim, vamos. E muito com vergonha ainda, mas começamos a postar em 2010. Molecão, sei o quê? 20 anos? 15? 15? Não, 15. 2010. Tava no ensino médio ainda. Tava terminando o ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E a gente começou a fazer isso. Não sabia editar, não tinha câmera, não tinha nem computador para editar. A gente pegava a câmera da minha tia, gravava na casa dela, começamos a aprender a editar lá e foi na raça, assim, começamos. A gente morava nas casinhas de palafita, né? Que a gente morava na beira do rio, Ribeirinho, assim, né? Do Rio Madeira, lá em Porto Velho. E a casa era de palafita porque o rio subia e descia para não alagar a casa. Só que como era de palafita de madeira, as brechas era dessa, passava um braço, assim. Então quando você ia gravar, a luz entrava, assim, ficava ruim. A gente ia pra casa da nossa tia, que era de alvenaria, colocava um lençol no banheiro, assim, no box do banheiro e gravava nossos primeiros vídeos aí num lençol, assim, dá pra ver. Então a gente gravava lá e pegava a câmera emprestada, depois editava no computador dela. E fomos gravando assim um tempão, uns 2 anos assim. Aí depois a gente começou a gravar na casa de um outro amigo nosso.
e foi gravando, assim. Mas fazia faculdade junto, né? A gente ganhou bolsa de engenharia civil, se formamos em engenharia civil, não sei por que a gente fez isso. Engenharia civil. Porque a gente gostava de matemática, a gente sempre se deu bem com cálculo, né? Então a gente tinha muita facilidade em aprender cálculo também. Mas. Muito feio tem que ser bom em alguma coisa. Tem que ser bom em alguma coisa. Tinha que ser engraçado e bom em alguma coisa, né? Então a gente tentou. Entendi. Porra, e daí engenheiro? Engenheiro civil, cara. Formamos. Era para ser Uber, na verdade, né? Porque vários amigos meus se formaram e hoje estão aí, Uber, estão, enfim, um amigo meu fazendo videozinho fazendo vídeo pra internet, virando influenciador digital. E aí, cara, a gente se formou, mas minha mãe falou assim, vocês querem fazer a palhaçada de vocês? Faz a palhaçada de vocês, mas pelo menos termina os estudos, que aí vocês decidem o que vocês querem. E aí a gente falou, tá, beleza. Eu estagiava, fazia faculdade, a gente era bolsista, né? Então a gente ganhou uma bolsa que, para quem é, assim, família pobre igual a gente, mano, é uma faculdade, não vou ter como pagar isso. Minha mãe não vai ter como pagar 2 faculdades. Né? Uma já era difícil, imagina 2. Então, cara, vamos aproveitar essa oportunidade e depois a gente decide o que a gente quer fazer da vida. E aí foi bem quando a gente terminou a faculdade em 2016 que os vídeos começaram a dar certo. A gente começou a fazer nosso próprio show, que a gente mesmo produzia, que a gente mesmo vendia, que a gente mesmo divulgava. E aí a gente show local lá em Rondônia, né, na cidade assim, no interior. E a gente teve que escolher porque chegou um momento que uma coisa começou a atrapalhar a outra. E como eram esses shows? Cara, mesmo, a gente pegou o que fazia nos vídeos, mas montou meio que um textinho e fazia peça teatral, fazia, sei lá, tinha umas 3 peças teatral de diferentes, personagens diferentes e tinha um pouco de stand-up também. Que a gente mesmo escrevia assim, bem ruinzinho, mas todo mundo começa ruim, né? Não tem como começar já falando. Claro. Mas isso fez a gente criar experiência de palco, aprender a escrever ainda mais, né? Então a gente tem muita facilidade em escrever hoje. Só que nessa época uma coisa começou a atrapalhar a outra. A gente terminei o estágio e aí me formei e o Willow trabalhava numa empresa que já estava cuidando de uma obra lá em Porto Velho, que era uma maternidade. Então ele era um engenheiro responsável lá. Só que eu ganhava de estagiário, R$400 por mês, né? O engenheiro estava lá dormindo na casa dele de boa. O estagiário, assim, como sempre, né? Se lascando lá. E eu lá, me lascando na obra. Deixa eu me lascar aí também. Fui para lá. E a gente era o responsável pela obra, só que a gente já estava vendendo nosso show pro Acre. Rondônia, do lado do Acre ali, né? E aí, em um final de semana, a gente ia fazer o show em Rio Branco. Falei, beleza, tá, mas tem a obra aqui que não pode parar. Chamamos o mestre de obra e falamos assim, você vai ter que cuidar dessa fundação aqui, né, que tem para construir o prédio lá. Primeiro você faz a fundação e um dos processos da fundação é você vibrar o concreto da fundação para ele ficar homogêneo. Cara, quando o concreto chegar aqui, você vibra o concreto aí, quando a gente voltar, isso aqui tem que estar já concretado. Fomos viajar. Primeiro que a gente não tinha respeito na obra, né? Não, porque chegava na obra, o cara falava assim, o menino de peruca, vem aqui, aquele que faz vídeo de peruca e tal. E eu, engenheiro civil, sendo zoado pelos peão lá, falei, não tem moral nenhuma, né? E a gente fez o show em Rio Branco, quando a gente voltou, cara, tudo errado assim na obra, mano. Aí a gente falou assim, cara, não dá. Uma maternidade, uma obra grande assim, eu falei, cara, vai cair na nossa mão isso aqui. E a gente que tá não tá no nome ainda, não tô assinando, porque é o engenheiro que vai assinar. Mas eu que tô tocando aqui, eu não tô conseguindo ficar todo dia na obra, nem ele. Não dava dinheiro ainda, mas era o que a gente mais gostava de fazer. Eu falei, cara, é isso aqui. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, a gente vai fazer isso aqui, é isso aqui que a gente gosta de fazer, é isso aqui que a gente sabe fazer melhor ainda. E a mãe deu total apoio na hora, né? Largamos o estágio, largamos tudo e ficamos só em vídeos. 2016, isso. Os dois sentiram a mesma coisa e foram lá fazer o vídeo, correr atrás dessa parada, pra valer em 2016. Porque até então não é que vocês pararam de fazer, mas estavam estudando, foram trabalhar, foram estagiar. Não tinha como focar só nisso, mas a gente gravava todo final de semana. Mas não era um foco principal. Lá no comecinho, lá em 2010, vocês chegaram a trocar ideia com os outros caras que começaram também? Vocês mencionaram o Cossielo aqui mais cedo. Cossielo, troquei ideia, tava começando também, depois de lá explodiu. O Whindersson. Em 2015, eu acho, o Whindersson tinha começado na mesma época que a gente. E aí, em 2015, ele decolou mais ainda. Tava fazendo show e tal. E aí, eu trocando mensagem com ele, eu no estágio, ganhando R$300 por mês, gastando os R$300 pra comer e pegar o ônibus. Chegar na faculdade, não conseguia nem comer direito, porque já tinham gastado dinheiro pra almoçar. E aí, digitando com o Whindersson aqui, o Whindersson falando assim, cara, eu perguntando pra ele, o que você aconselha a gente a fazer? Ele, cara, sai daí e tal. Tô ganhando 100 mil por mês aqui. Eu nem sabia que alguém ganhava 100 mil por mês, que era possível isso, né? Caramba, 100 mil, mano. E eu aqui fazendo um negócio que eu não gosto, que eu gostava até, mas não era o que eu amava mesmo, né? Aí eu, Watson, então, falei, mano, a gente vai ter que sair daqui. A gente tava até ficando conhecido lá, mas estava meio que estagnado lá. A gente falou assim, a gente tem que ir pra São Paulo. É porque não tinha, né? Imagina, 2015, em Rondônia, agora que tá tendo muita febre de influenciadores lá, que tem muita gente, mas em 2015 só era nós. Então a gente não tinha nem com quem a gente gravar, não tinha esse movimento de
publicidade, o marketing de influência, empresas que chamavam a gente para fazer publicidade, não tinha isso também. Então a gente falou assim, cara, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar conhecido aqui, ficar com a nossa permuta ali de uma coisa ou outra, mas e aí? E os shows que a gente quer fazer, aí a gente teve que tomar a decisão de vir para São Paulo em 2017. Era assustador pra gente, porque a gente nasceu em uma cidade de 14 mil habitantes. Quando fui para Porto Velho, que tem 500, 600 mil habitantes, para mim era uma cidade grande demais. Falei, meu Deus. E aí quando a gente falou, vamos para São Paulo com o meu e tu, de cara limpa, achava que São Paulo só tinha motoboy e assalto. Mas não, tem maconha também. Maconha. Às vezes é os três, é um motoboy fumando maconha e te assaltando. Aí, mas, vamos, é o combo de São Paulo. É o combo, né?